Iniciou? Teste, teste. E aí, galera, firmeza? Esse aqui é o primeiro episódio do canal Na Pauta, um novo podcast que está surgindo aí. A gente veio aqui com o intuito de falar sobre curiosidades, situações genéricas que tem no dia a dia. A gente também abordar sobre questões religiosas. Enfim, todos os assuntos que perpetuam aí durante a sociedade, a gente vai tentar falar aqui no assunto. E aqui o meu amigo que vai apresentar junto comigo é meu parceiro Arlen, não é? Salve, firmeza. Aí, estamos iniciando aí um novo conceito de podcast, novo podcast aí e tal. E a ideia é falar sobre coisas próximas da realidade, sabe? Falar sobre música. A gente também pode abranger sobre vários assuntos também, em relação, por exemplo, à política, religião, música, sobre várias coisas aí que estão incluídas dentro da nossa sociedade e compartilhar ideias. Isso é o mais importante. Explicar o nosso tipo de raciocínio, quais são as conclusões que a gente tem sobre a sociedade e tudo mais, eu acho que é importante. E não apenas, né, um podcast como os tradicionais que tem hoje em dia. Hoje a gente está aqui apenas nós dois, mas futuramente vai ter novos convidados. Enfim, com o tempo a gente vai agremiando, né, colocando mais pessoas aqui no projeto. Enfim, é um projeto novo, a gente está bastante ansioso, né? A gente estava planejando isso faz bastante tempo. A gente pegou aqui a sala, a gente tem aqui, né, os objetos aqui para começar a fazer, tudo mais. O estúdio a gente está ainda um pouco é, Se adaptando à a situação. gente tá meio reprimido, meio, né, meio reprimido assim com a situação, mas com o tempo a gente vai se acostumando e tudo mais. Enfim, e também aqui é um teste, né? Vamos ver como que vai funcionar daqui a um tempo. Enfim, como que você acha, Arden? Como que você acha que vai ser? Sim, eu acredito que assim, a gente tem muita ideia para trocar, a gente tem muita coisa para compartilhar, mas por conta de termos técnicos que são coisas que a gente ainda está adquirindo, às vezes uma posição de uma câmera, às vezes uma fala, alguma coisa do tipo, até peço que tenham compreensão as pessoas que estiverem assistindo, acompanhando a gente aí, porque é um início, mas só que assim, tudo tem um início. E tudo que tem um início, a gente começa pequeno e em algum momento a gente se torna grande. E a gente sabe que grandes canais hoje em dia tiveram que ter um início também, o primeiro passo, e talvez não, eu acredito que não seja diferente com a gente, né? Então é isso, vamos dar seguimento aí, já avisando que vamos abranger vários temas, vamos falar sobre várias coisas, coisas sobre o cotidiano, coisas sobre o nosso pensamento, nossa forma de pensar, que também eu tenho certeza que várias pessoas compartilham do mesmo pensamento também e podem estar agregando para si mesmo, às vezes, uma mensagem que a gente possa estar compartilhando com vocês. É isso. Você gostaria de contar a sua história? Gostaria de falar de alguma passagem? Bom, inicialmente, eu queria falar que eu sou rapper, eu faço rap desde os meus 15 anos, hoje com 30, né? Então são 15 anos de caminhada. Eu já abri show de vários artistas famosos, já tenho uma caminhada no rap já há muito tempo. Isso aqui para mim é um projeto novo, é algo que eu nunca fiz antes. Claro, já participei de algumas entrevistas e tal, mas nunca à frente, como host principal, né? Que no caso seria o entrevistador, né? Mas, enfim, eu já abri show para vários artistas, minha caminhada foi sempre na música mesmo. E agora a gente está chegando aí com um novo projeto, com uma nova proposta e apresentando para vocês. Espero que vocês gostem e estejam conosco. Isso aí. Então, a gente queria abrir aqui o debate sobre questão de religião. Não um debate, né? Era mais sobre uma conversa amistosa, a gente falar sobre nossas visões sobre religião. A gente, inclusive, falou, né, quais seriam os assuntos que a gente queria abordar aqui no podcast. E dentre essa vasta gama de assuntos que a gente poderia abordar, um deles era também questão religiosa, que é um assunto que eu e o Arley, entendeu? É um assunto que a gente sempre se entendeu bastante. A gente tem divergência religiosa, eu sou uma pessoa que me considero cristão, e ele é um bandista. A gente tem, querendo ou não, uma divergência religiosa, vamos dizer assim. Mas isso aí nunca foi um motivo para a gente brigar, muito pelo contrário, a gente se aproxima bastante com assuntos assim. Porque aí ele dá o ponto de vista dele, eu dou meu ponto de vista e por aí vai. Então, assim, a gente também tem o intuito de trazer esses assuntos.
E hoje, inclusive, é um teste para a gente saber o que a gente vai falar, tudo mais, a gente se tornar de uma maneira mais desinibida, quando vai vir aqui um convidado. Então tem toda essa questão também, né? Então, eu gostaria de aqui também já começar já falando alguns pontos de vista, né, que eu tenho a questão sobre a religião mesmo. E hoje mais cedo, inclusive, eu estava conversando com o Arley e eu comentei com ele, falei, cara, a religião ela pode ter dois pontos e desses dois pontos eles são cruciais. Ou tudo é realidade, e assim como as pessoas falam, e eu de fato acredito, eu, Lincoln Dionísio, de fato acredito, é que a religião, né, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo que a gente vive, entendeu? A realidade que nós vivemos, ela é menos real do que o mundo espiritual. Mas, em contraponto, também pode ser tudo psicológico, pode ser tudo uma coisa que a gente apenas assimila e a gente vira em transe, a gente interpreta e a gente vive achando que de fato existe, mas não existe. Eu acho que isso aí cabe uma discussão. Qual é a sua opinião, Ari? Bom, eu acredito assim, uma pessoa que não acredita em nada, às vezes ela se sente meio perdida. Para mim, a questão de Deus não é nem falando de questão de Umbanda, porque eu acredito que eu sou um simpatizante da Umbanda e das religiões de matriz africana. Mas assim, o meu ponto de vista pessoal é que eu entendo que, é, como eu posso dizer, a... Ah, não, me perdi agora. Eu me perdi, mas vamos dar continuidade. Qual que foi a pergunta mesmo? É a questão da Umbanda. O que você acha? A questão de religião, se é verdade, se é mentira, qual é o seu ponto de vista? Sim, então, eu acredito assim, para mim, Deus é o grande arquiteto do universo. Mas assim, algumas pessoas enxergam Deus como um homem, aquele homem que fez uma construção do mundo ali e tal em tantos dias, mas eu acredito mais em questão de energias. E isso daí não tem muito a ver com religião, é mais o meu pensamento pessoal. Eu acredito que assim, tudo que você joga para o universo te responde. Então, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tudo vê, tudo sabe, tudo pode, então assim, o universo, o universo ele abrange várias coisas. Para mim, nós somos micropartículas de Deus. Por quê? Parece até uma coisa meio egoísta, parece até um egocentrismo da parte de quem fala isso, falar que nós somos micropartículas de Deus. Mas assim, para mim, eu vejo que uma onda, ela faz parte do mar. O mar é algo gigantesco. Então, se o mar é algo gigantesco, não tem como a gente separar a onda do mar. A mesma coisa, eu entendo que nós, eu entendo que nós estamos ali fazendo parte de um universo. Então, eu acredito que nós podemos buscar algo externo, como Deus, mas também podemos acreditar que Deus já está dentro de nós, porque nós já fazemos parte do todo. E fazendo parte do todo, nós somos apenas uma onda no meio desse oceano. Entende? Então, é mais ou menos dessa forma que eu acredito. E isso já é algo mais pessoal, porque, como eu falei, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa de tal religião. Eu sou uma pessoa simpatizante da religião, que acompanha, que faz parte de alguns cultos, mas eu ainda não estou totalmente incluído nessa questão. Então, assim, alguns pontos acabam sendo também pontos pessoais meus. E eu acredito muito também na questão de energias e eu acredito que todas as coisas que fazem parte do universo, inclusive até as nossas próprias palavras mesmo, tudo que a gente fala, a gente acaba transmitindo energias também. E isso faz com que a gente possa estar, de repente, transformando a nossa realidade, criando nossa própria realidade através de energias e através das nossas palavras, pensamentos e atitudes. Assim, achei legal tudo que você falou, mas eu tenho uma pergunta para ti, e até surge de uma ignorância minha. Seriam orixás? Seriam, assim, pelo menos na visão, assim, religiosa, do que você participa. Então, orixás são forças da natureza. Por exemplo, se tratando de Ansan, se trata dos ventos. Se tratando de Oxum, águas doces, cachoeiras. Se Iemanjá, tratando de praia, Iemanjá, são águas salgadas, o mar.
Tanto que, assim, um cemitério, ele é chamado de Calunga Pequena. E um mar, ele é chamado de Calunga Grande. Por quê? Se você for parar para prestar atenção, possa ser um erro meu de estar falando sobre isso. Mas, assim, um cemitério chamado de Calunga, por quê? Algo pequeno. Algo pequeno ali, uma calunga pequena. Por quê? É uma coisa que estão ali apenas os seres humanos. Agora, quando se trata da calunga grande, é algo que, se você for ver dentro de um mar, o tanto de vida que existiu ali dentro daquele mar. O tanto de vida e o tanto de morte também. Então, cemitério, Calunga Pequena, o mar, Calunga Grande. Então, assim, se tratando de justiça, falamos de Xangô, Exu. Exu são, como eu posso dizer sobre Exu, existem Exus catiços, que são poderosos mortos, pessoas que reencarnaram, e tem o poder de hoje ensinar algo pra gente que a gente não. Assim, que talvez eles passaram, e hoje eles têm o poder de poder acrescentar na vida da gente. Mas assim, existem no candomblé Exu Orixá e existe na Umbanda o Exu Catiço, que são os Exus que viveram realmente, que Tem estão muita praticamente diferença, hein? trabalhando. Tem- Sim, por quê? Na Umbanda se trabalha com poderosos mortos. Poderosos mortos acredito que assim, são pessoas que trabalham para orixás. Quando se trata de Exu, ele está ali trabalhando para a força de um Exu, mas ele ali é uma pessoa que é algo que uma pessoa que viveu realmente, que passou por toda a experiência. Por que que muitas vezes as pessoas falam assim, em questão de Zé Pilintra, por exemplo? Zé Pilintra. As pessoas falam assim: "Ah, mas se você tiver um problema com Zé Pilintra, você vai cair no vício". Só que não. Ele foi alguém que passou por aquilo e ele está preparado hoje para contribuir com a sua evolução e com a evolução dele mesmo também. Só que assim, o primeiro Zé Pilintra ele já não volta mais em terra. Quem volta são as pessoas são os espíritos que trabalham para ele, entende? O primeiro Zé Pilintra, ele já alcançou um nível de evolução, entendeu? A mesma coisa. As pessoas, elas falam sobre a questão da volta de Jesus. Eu não entendo muito bem sobre esse ponto, mas Jesus, para mim, eu acredito que foi um dos seres mais evoluídos em Terra. E ele alcançou um nível espiritual. Então, assim, caso de repente exista uma volta de Jesus, seria por um propósito maior. Porém, ele não teria que voltar assim como voltam as entidades para poder estar trazendo esses ensinamentos. Entende? Tipo, ele pode voltar em um caso específico, mas não necessariamente está ali voltando a todo momento, porque ele já alcançou um nível de evolução. Então, são pessoas que trabalham para ele para passar a palavra dele em diante. A mesma coisa, o primeiro Zé Pilintra ele não volta. O primeiro Exu, ele não volta. Mas se tratando de uma falange de espíritos que trabalham para aquela força, ali sim, eles vêm para trabalhar, para contribuir com a própria evolução e com a evolução do próximo. Entende? Então, assim, se tratando de orixás, que é uma coisa que eu não tenho total conhecimento porque se trata do candomblé. Candomblé, orixás são forças da natureza. Cada orixá, ele trabalha uma força da natureza. Agora, se tratando de Umbanda, são poderosos mortos, pessoas que viveram ali em terra realmente, tiveram a sua experiência e depois eles voltam para poder contribuir de alguma forma que eles possam acrescentar na vida Dá, da pessoa encarnada e também da evolução deles desencarnados, entende? dá para comparar, por exemplo, essa divergência, é, como eu posso dizer, essa divergência sociológica que tem dentro da Umbanda e do Candomblé com a divergência ideológica que tem dentro do Evangelho e do catolicismo? Tem Bom, como comparar ou achar parecido, pelo menos? Se tem alguma diferença assim, de como eles interpretam toda essa questão de ancestralidade, de coisas que abrangem assim a questão espiritual de religião de matriz africana. eu acredito que assim, eu particularmente eu não vejo questão de divergência. Eu acredito que são forças diferentes que são trabalhadas. Porque no candomblé, como eu falei, são forças da natureza, são orixás que são divindades. E na Umbanda são poderosos mortos que viveram em terra, tiveram ali o seu conhecimento, e a partir daquele conhecimento ele volta para poder estar trazendo e acrescentando algo para a gente. Entende? Então, assim, eu acho que não existe uma divergência, porque na verdade se trabalham energias diferentes.
De um lado você trabalha orixás, do outro lado você trabalha entidades. Então são coisas diferentes. Então não tem como muito você fazer uma comparação, sabe? Assim, É diferente. É sim, diferente. são Eu coisas percebo isso diferentes. bastante. Eu, né, falo questão de ser evangélico. Frequentei a igreja cristã até meus 12 anos. Posteriormente, né, passou um tempo assim na doutrina da igreja a qual eu frequentava, que era a Congregação Cristã do Brasil. Tinha essa regra, né, de colocar as pessoas até os 12 anos, assim, os pais poderiam obrigar de ir até a igreja. A partir dos 12 anos não tinha mais essa obrigação. Aí eu optei por escolher o mundo, conheci tudo que você imaginar sobre o mundo. Aí, conhecendo tudo mais, o que acontece? Que tem muito dessa questão da religião. A religião, ela, assim como bastante coisa que a gente vai convivendo com a vida, ela tenta preencher um vazio que a gente tem que é natural. Só que a gente não trata como uma coisa natural, a gente trata como uma coisa absurda, como se a gente todo momento tivesse preencher esse vazio e tudo mais. E durante essa vida mundana que eu vivia, né, e até hoje, querendo ou não, vivo um pouco, eu tentava preencher esse vazio de alguma forma. Enfim, com bebida, saindo pra festa, conhecendo mulher, tudo mais, mas só que nunca chegou a preencher esse vazio. De um tempo pra cá, tô me reaproximando da igreja, mas assim, tem essa diferença, tem uma lacuna muito grande, uma diferença muito grande de uma religião evangélica para uma religião católica, mesmo sendo cristã, porque tem algumas passagens da Bíblia que dizem bem claro que não tem essa questão de cultuação, De imagens. cultuação à imagem. E falam que é pagão, tem uma parte lá da Bíblia que assim, até é bem hostil, né? Que fala que quem acredita em Deus é tolo e tudo mais. Assim, eu acredito que o quê? Que a Bíblia, ela é um livro de pensamentos, escrito por homens, tudo mais, que Deus tem ajudado eles a escrever. Enfim, minha opinião sobre a Bíblia, ela é, querendo ou não, também uma opinião ignorante. Eu nunca pesquisei, nunca li de fato a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, para dizer para você qual é a opinião que eu tenho acerca da Bíblia. Mas você tendo, né, essa informação, que você já deve ter ficado sabendo sobre isso, né, que escrito na Bíblia, assim como Deuteronômio também está dizendo lá de questão de homossexualismo é pecado, ou de outras partes lá que diz que mulher não tem que ter, não tem que, a autoridade do homem ela sobrevalece a de uma mulher e tudo mais. Quais são suas opiniões acerca disso? Você tendo a sua religião, você acredita que, querendo ou não, as religiões, né? As religiões cristãs, religiões europeias, elas têm isso de preconceito com religiões de matriz africana, tem um tratamento inferior. Você acha que com o tempo foi diminuindo? Ou você acha que com o tempo está aumentando, questão de tolerância religiosa? Qual é a sua visão sobre essa evolução, assim, vamos dizer assim, de religião? Porque quando eu era mais jovem, eu percebo que as pessoas elas tinham um pouco mais de vergonha, vamos dizer assim, não que seja uma vergonha você ter uma religião diferente da minha, entendeu? Porque o comum no Brasil é ser católico ou ser evangélico. E hoje em dia, eu lembro quando era moleque, era bem mais fácil você ser católico. Hoje em dia é bem mais fácil você ser evangélico, né? Mas, pelo menos na onde eu moro, né? Que eu moro em São Paulo. Mas, assim, você acha que com o tempo foi, porque, como eu disse, né, na época o pessoal tinha vergonha, hoje em dia eu percebo que, mano, pelo menos a maioria das amizades que eu tenho, mano, eu não sei porque a gente mora em quebrada e tal, mas eu percebo, mano, é muita gente que é da Umbanda, que é muita gente que é do Candomblé, muita gente, e assim, essas pessoas não surgiram do nada, entendeu? Elas elas cresceram em família, elas cresceram e começaram a se expor. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que diminuiu, aumentou, ainda tem menos? Qual é a sua visão? Bom, eu particularmente eu nasci num lar católico. A minha mãe é católica, eu fui batizado católico. Então, assim, quando chegava informação para mim, alguma coisa sobre outro tipo de religião, para mim, macumba, tá repreendido. Foi isso daí que eu vivi. Só que, com o tempo, eu tive a curiosidade de entender e compreender aquilo que realmente estava acontecendo. E foi onde eu fiz a primeira visita em um terreiro e eu vi que as coisas não são dessa forma, realmente. Mas eu acho que assim, sim, existe uma diferença da forma que as pessoas julgavam antigamente para hoje em dia. Claro que ainda existe a questão da intolerância religiosa, isso daí tanto de um lado quanto do outro, mas sabemos que tem lados que puxam mais e tem lados que puxam menos. Mas assim, existe ainda assim a questão do, da intolerância.
Só que é uma coisa que, assim, as pessoas hoje eu acho que elas estão criando um certo empoderamento, não só em questão de religião, mas também em conta da sociedade. Por quê? Antigamente, vamos falar aí mais ou menos dos anos 90, 80, mais ou menos, se tratando de homossexuais. As pessoas pegavam, elas tinham um pouco mais de medo de ali mostrar o que elas realmente são. A própria questão do feminismo também, ela também era uma coisa um pouco mais velada. A mesma coisa em questão de religiões. Antigamente nem existia, eu acho que o termo quimbanda. Muita gente nem falava sobre quimbanda. Quimbanda foi um termo que assim, as pessoas partiram, conhece, começaram a conhecer a partir de pouco tempo. Antigamente era não, era o macumbeiro, o vermelho e preto ali e já era, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas elas têm um pouco mais de ela tem um pouco mais de empoderamento suficiente para elas pegar e se impor em relação à sociedade. Mas agora sim, agora falando de Umbanda, no sincretismo, Oxalá, ele é representado através da imagem de Jesus. E uma coisa que eu entendo que o ensinamento de Jesus para mim foi o amor ao próximo e a caridade. E a base da Umbanda também é amor ao próximo e a caridade. Então, por que não, talvez, assim, é claro que quem julgou ali as pessoas de outras crenças não foi Jesus, foram as pessoas. Foram as pessoas que julgaram e, como desculpa, a crença de Jesus. Só que, assim, as outras religiões também, por exemplo, a Umbanda, ela acredita no amor à próxima e à caridade. Essa é a base da religião. Tanto que, assim, se tratando de trabalhos, por exemplo, não são cobrados, consultas não são cobradas. Então, isso é o amor ao próximo, você dá uma palavra de conforto para o próximo e você fazer ali algo em questão da caridade para que você possa também contribuir com a sua própria evolução e a evolução do próximo também. Então, assim, para mim, isso foi um dos ensinamentos de Jesus. Então, a Umbanda, ela não é teologicamente cristã, mas filosoficamente pode ser que ela seja por conta de seguir esse mandamento que também foi deixado por Jesus Cristo, entende? A Umbanda, ela consegue se equiparar a um candomblé também? Ela, essa questão de amor ao próximo, você acha que no candomblé existe isso também? Porque, isso é, assim, como eu disse, né? Eu tenho bastante amizade. Inclusive, recentemente eu me relacionei com uma moça que era umbandista. E eu já me relacionei com outras meninas também que eram, e eu relacionei uma vez com uma menina que era do candomblé. E no candomblé tem uma diferença que é o que é o ponto-chave, assim, para eu diferenciar. O candomblé tem corte, né? Tem questão de sacrifício com animais, já na Umbanda Sagrada pelo menos, não tem. Sim. Você tem outras diferenças e qual você consegue pelo menos assimilar ou dizer pra mim qual por que que existe corte em uma e na outra não existe? Você consegue destrinchar? Então, porque assim, a Umbanda mais antiga, ela, em algumas casas sim existe o corte ainda. A Umbanda mais antiga. Mas só que assim, a Umbanda também, essa Umbanda mais recente, ela também sofreu, não posso dizer sofreu porque pode parecer algo negativo, mas ela teve essa mudança também por conta da influência do cristianismo. Por quê? A Umbanda, ela tem uma mistura de espiritismo, catolicismo e o candomblé, que é uma religião que ela é mais voltada para a questão africana. Então, assim, a Umbanda, ela tem mais influências brasileiras. No Brasil, praticamente 80, 90%, não sei, ela tem a questão do cristianismo. Então, assim, por conta do sincretismo, por conta de influências de próprios líderes religiosos também, a Umbanda ela acabou em algumas partes se adaptando. Então, foi tirado essa questão do sacrifício. Só que o candomblé, ele já é algo mais voltado ao africano, entende? E lá, a cultura deles é diferente do que a nossa. Então lá eles ainda, pode ser que eles ainda mantêm, pode ser não, eles ainda mantêm ali uma certa cultura, porque é uma base totalmente diferente da nossa. O Brasil, a Umbanda ela já é mais já é mais assim, A mais Umba- próximo de algo a brasileiro. Umbanda ela é a única religião brasileira, de fato, né? Ela foi criada no Brasil. Sim, com influências da África ali e tal, por exemplo, dos preto velhos, do caboclo. Só que ali, por exemplo, agora falando de Kimbanda, né? Por que que a Kimbanda ela parece ser algo mais agressivo? Porque se trata de algo de resistência. E agora falando, por exemplo, do rap. O rap também é algo de resistência. Por que quando você ouve o rap dos anos 90 você ouve algo um pouco mais agressivo? Porque é algo de resistência.
A mesma coisa, a quimbanda. Quando você fala, por exemplo, de um preto velho, o preto velho na Umbanda, ele é um preto velho um pouco mais doutrinado. Ele é um preto velho que ele aprendeu ali o catolicismo e o sincretismo, e ele vem ali, muitas vezes, para poder falar até de Jesus. Vem com o terço na mão, ele vem com uma cultura totalmente diferente, um pouco mais abrasileirada. Agora, se tratando de quimbanda, é a questão da resistência. É aquele preto velho que ali sofreu, ele sofreu ali, e hoje, quando ele vem, não tem como ele vir com um sentimento de gratidão. Ele vem com um sentimento de revolta. Então, muitas vezes as pessoas perguntam por quê. Por que que a quimbanda aparentemente é um pouco mais pesada? Porque ali são espíritos que eles não aceitaram ser doutrinados. E pelo fato de não ter aceitado ser doutrinado, ele vem com uma certa revolta ainda. Então ali, por exemplo, eu ouço muito falar que o Exu ele foi incluído na Umbanda, mas a casa dele realmente é a Quimbanda. Porque o Exu ali dentro da Umbanda, ele está trabalhando para Orixá. Na Quimbanda, ele já está trabalhando ali por conta própria. Então ele se sente à vontade de fazer. A mesma coisa, a gente, eu e você, ou qualquer outra pessoa, chega na casa do próximo, a gente tem que seguir a regra do próximo. Quando se trata da gente estar na nossa casa, a gente faz o que a gente quiser e ninguém manda, entendeu? Então assim, por isso que as pessoas julgam como algo um pouco mais agressivo. Mas só que também, segundo, posso estar errado também, mas assim, segundo o que eu aprendi também, a própria Kimbanda mesmo, ela é ela é algo também além de resistência também, é algo que já vem de muitos anos. Já vem de já vem de uma certa tradição. Então, aqueles espíritos que foram revoltados ali, não aceitaram ser doutrinados, são os espíritos que se sentem livres na quimbanda. Agora, os espíritos que talvez tenham sido doutrinados, eles estão ali mais dentro de uma religião que é um pouco mais branda. E mesmo que eles não aceitem, mas só que eles trabalhando para orixás, eles seguem a regra da casa. Entende? Dá pra, por exemplo, separar a Umbanda como se fosse uma religião mais, como posso dizer, mais Branda? apaziguadora, mais branda. O Candomblé é uma mediana e a Quimbanda uma mais revolucionária, vamos dizer assim, Então, mais agressiva. ó, É que eu não gostaria de usar esse termo, né? Mas eu falo questão. A gente vê na Umbanda, pelo menos na Umbanda atual, é uma religião que pelo menos não se apropria dos cortes. Já o Candomblé já tem a questão do corte. E até onde eu sei da informação também, como eu disse, né? As informações que eu tenho são rasas, né? E estou aqui para tentar esclarecer. Na Quimbanda, ela existe rituais de magia negra, questão de ocultismo e tudo mais. então, é, ocultismo, para mim, no meu entendimento, o ocultismo é algo que você não pode compartilhar com todas as pessoas, até porque tem conhecimentos que a gente não pode compartilhar com todo mundo. Sim. Tem coisas que a gente tem que guardar pra gente, tem coisas que a gente tem que compartilhar apenas com os nossos também, né? Então, assim, se tratando de ocultismo, pra mim, eu entendo que seja algo que a gente não possa estar passando para o próximo, porque talvez ele não esteja preparado para lidar com aquela informação. Então, eu acredito que essa questão do ocultismo possa até ter, por conta daquilo que eu falei, né? Nem todo mundo está preparado para certas informações. Agora, qual foi a outra? A questão eu associei como se fosse uma escada, né? Uma escada. A Umbanda seria a mais branda, o Candomblé uma mediana e a Quimbanda seria uma mais agressiva, uma mais forte, entendeu? Que também todas mexem com essa gama de espíritos e tudo mais, mas qual é a sua visão? Você acha que pode equiparar dessa forma? Comparar, enfim, você acredita que pode achar dessa forma? Assim, tem pessoas que falam que assim, eu já vi sacerdotes falarem que para você se adentrar aqui em banda, você tem que esquecer totalmente a Umbanda. Por quê? Porque são energias diferentes e nem todo mundo sabe separar. Então, assim, de um lado, a gente sabe que a gente está cultuando um tipo de energia, do outro lado, a gente sabe que está cultuando outro totalmente diferente. E por conta dessa influência cristã, que existe sim em algumas umbandas e algumas casas de umbanda, aquilo que é mostrado na umbanda pode ser visto como errado. Mas assim, a questão do corte, eu particularmente, eu penso dessa forma. O corte já é uma coisa que existe já há muitos anos.
Então, assim, as pessoas falam, eu sou contra o corte, mas a pessoa, ao mesmo tempo, ela se alimenta da carne também. Então, assim, muitas vezes, em algumas casas, como eu já ouvi dizer, que as pessoas pegam lá após o trabalho, não todos também, não são todos os trabalhos, as pessoas se alimentam da carne. Então, assim, é algo que eu particularmente Tem eu uma não sou contra. finalidade. Tem uma Sim, finalidade. claro, porque você vai pegar aquilo que pertence às entidades ali, aos Exus, você vai oferecer, e aquilo que você puder se alimentar, você vai se alimentar. Entende? Então, a partir desse ponto, eu não sou contra esse tipo de sacrifício, entende? As oferendas, a famosa macumba mesmo, né? Que eu não sei, é esse é o termo que se utiliza para a questão de você pegar uma cambuca, colocar vários ali, pimenta, colocar sei lá, um velho barreiro, enfim, essas oferendas que as pessoas oferecem para os santos, para as entidades, etc. O que seria isso? De fato, eles não consomem no mundo real, mas no mundo espiritual eles consomem? Então, é assim, quando se trata, por exemplo, do cigarro, o cigarro, ele é algo que ele serve para defumação. Assim, tem muita gente que pega e fala assim, quando você vê um médium que ele tá virando garrafas e garrafas de cachaça, tem algo errado ali. Porque às vezes tem muito médium que ele se aproveita da situação para poder fazer o consumo dele por conta própria. Sim. E ele tá fingindo tá incorporado. Só que assim, o álcool, ele é usado para limpeza, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Se você pegar um vidro de álcool, você vai usar ele para limpar a sua mesa. É a mesma coisa. O álcool, ele é usado para limpar energias. E o cigarro, ele é apenas usado para defumação. Então, você está fazendo uma defumação ali, você está limpando o ambiente através através daquela, não é fumaça, que eu não sei se eu posso dizer fumaça, se é certo, mas daquele ar ali, aquela coisa que tá ali tomando conta do ambiente, aquela coisa que você tá colocando para fora ali, porque tá vindo de uma energia dali de dentro que tá tomando conta do ambiente. E aquilo ali, ele tá fazendo também uma limpeza do ambiente. Só que assim, nem todo médio ele é obrigado a fazer o consumo, porque tem muitas pessoas que têm problema com bebida, tem problema com álcool. E essas pessoas, elas podem simplesmente elas pegar um copo de bebida, colocar ali do lado deles e falar, ó, Exu, tome conta dessa energia, você vai estar trabalhando ali a partir dessa energia, a bebida, o cigarro. Por quê? O Exu, a entidade, ela nunca vai vir para atrapalhar a vida da pessoa. Exatamente por isso que muitas pessoas pegam e fazem esse consumo excessivo, e esse consumo excessivo ele vai, sim, atrapalhar a vida da pessoa. Ele vai fazer. Por quê? Por mais que a entidade saia, depois que a pessoa desincorpora, ela pode até sentir ali que de repente ela não está num estado de alcoolismo não, de Embriaguez? embriaguez. Ela pode sentir que ela não está num estado de embriaguez. Mas só que aquilo ali que foi consumido vai estar fazendo parte do corpo da pessoa. Então, ela vai fazer mal para ela. Exatamente por isso que quando você vê uma entidade que ela tá fazendo coisas catastróficas ali, muito absurdas, você vai ver que ela tá, de repente, ela não tá realmente ali, Sã, sã. não, sã não, porque a incorporação ela pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente. Mas Você consegue fazer a diferenciação desses três? não, É. inconsciente é a mesma coisa que a gente está conversando aqui. Bom, Semiconsciente não, é. consciente, no caso. Consciente cons- seria É, consciente. consciente, consciente. Consciente é Consciente. como a gente está aqui agora, a gente está conversando consciente. Mas Semiconsciente tem como a pessoa, por exemplo, incorporar ela estando consciente, totalmente consciente, ela sabe que tem um espírito dentro dela. é uma Ela, irradiação. irradiação é o nome? Irradiação. Quando você está ali irradiado pela energia, você está ali trabalhando dentro da energia daquele espírito. Só que talvez você possa até estar incorporado, não sei, também não posso dizer, mas assim você está trabalhando a partir de uma irradiação. Você está trabalhando dentro da energia daquilo, mas você está consciente de tudo que você está fazendo. Semiconsciente, você também vai estar consciente daquilo que você está fazendo, mas às vezes você vai falar coisas que você não falaria normalmente, entende? É que nem um estado de ébrio, estado de uma pessoa que bebeu, que fez o consumo de alguma droga, de alguma substância.
E a partir daquilo ali, como eu acho que eu já até conversei com você sobre isso. Hum. A questão de bebida, a questão de droga, ela tem muito a ver com o mundo espiritual também. Isso é uma coisa não só da minha religião, mas também deve ser da sua. Eu conversei uma vez com um espírita, ele falou a mesma coisa. É um portal que a gente tem para o mundo espiritual. Tanto que quando a gente bebe, a mesma parte do cérebro, né, que eu acho que é o sistema límbico, né, questão de neurociência, ele é ativado. Ele é ativado e é interessante até falar sobre isso, porque a mesma parte que é ativada quando a gente está num culto religioso também é ativada quando a gente faz consumo de alguma substância que vai alterar nossa percepção do mundo real. Então, esse aí seria o estado de semiconsciência? Então, é que assim, se for fazer essa comparação, pode parecer algo meio negativo. Mas assim, a semiconsciência, no caso, você tá ciente daquilo que você tá vendo, daquilo que você tá sentindo, mas você falaria talvez coisas que você sabe que não é um conhecimento que vem de você, entendeu? É a Ah, mesma coisa. parecido com a língua. Não sei se você sabe, mas Isso, é, eu acho que eu é, entendi. Acho que eu entendi. tipo, mas na religião evangélica mesmo, né? Ah, Eu nunca frequentei religião católica, mas na religião evangélica eu vou, né? Tô indo com frequência agora, tentando ir. E as pessoas elas falam com língua, eles falam a língua do hebraico, né? A língua enrola, eles falam com outra língua. Mesma coisa, seria uma coisa que você não falaria se você estivesse totalmente consciente, mas como você está semi-consciente, você fala. exatamente. Então, às vezes você tem até essa dúvida, assim, você fala, rapaz, será que tá certo isso? Sabe? Você fica naquela dúvida ali. Se às vezes foi você mesmo que falou, ou se foi algo que tomou conta ali. Porque, querendo ou não, existe uma energia ali que tá dominado por algo também, entende? Você tá dominado por algo. Então, assim, às vezes as palavras que você vai falar são coisas que de repente você pô, não pensaria no seu estado comum, entende? E agora, inconsciente já falou tudo. Você não tá consciente, Inconsciente você tá é. dormindo, ele entra dentro de você, Inconsciente. enfim, você tá fazendo qualquer coisa, você tá Mas inconsciente. existe a diferença da incorporação e da possessão. A incorporação, você convida o espírito para entrar em você. A possessão é aquilo que, inclusive, até tem um assunto interessante também que eu me lembrei agora. Aparece um pouquinho mais pra cá. Aqui, ó, tá sumindo. Vem mais pro lado. É, a incorporação, você Melhorou? convida. Melhorou bastante. A incorporação, você convida o espírito a entrar. A possessão, ele entra sem a sua permissão. Então, aquilo que acontece na igreja, na Universal. Não sei se eu poderia falar nomes aqui também, Pode falar. mas, por exemplo, o que acontece, por exemplo, na Igreja Universal? Porque eu falo porque eu já fui em culto e eu já vi. Às vezes as pessoas pegam e colocam a mão para trás, tal, eu tô possuído por espírito tal. Aquilo ali pra gente é chamado de quiumba. Quiumba, Egum, são espíritos que não aceitaram a evolução. Entende? Muitas vezes eles se passam por Exus, eles se passam por pombagiras, eles se passam por entidades e se passam ali para poder fazer uma certa enganação, mas eles são espíritos que não aceitaram a evolução deles, entende? Então, é, então assim, é uma coisa que tanto tem do nosso lado, quanto tem também do lado cristão. Mas aquilo ali se trata de quiumba. Nunca, nunca, nunca você vai ver realmente um Exu de verdade, um Exu, uma pombagira, uma entidade ou um orixá se manifestando num lugar onde ele não foi convidado. Ele só chega onde ele foi convidado. Até porque se ele não foi convidado, é uma possessão. E possessão se trata de, A denominação é Kiumba e Egum? sim, quiumba. São espíritos que não aceitaram a evolução. Por exemplo, São considerados espíritos malignos ou não? sim, Considerados espíritos sim. malignos. Porque, no caso, um quiumba, por exemplo, se você quiser fazer um trabalho para enriquecer, por exemplo, você chegar lá, você oferece o que você quiser. Se esse quiumba ele aceitar, ele vai fazer. Só que assim, E ele como, não e vai. como que funcionam esses trabalhos, assim, por exemplo, de enriquecimento? A partir disso aí começa a abrir portas pra você? Ou você acorda e vê uma Não, maleta de dinheiro? Como não, funciona? É, não. você começa a ter motivação? As oportunidades começam a aparecer. Essa As oportunidade. oportunidades. Porque assim, uma pessoa que, por exemplo, eu trabalho com música. Meu desejo, meu sonho ali, sei lá, é estourar uma música. O que que vai começar a aparecer? Pessoas que de repente têm uma influência,
pessoas que de repente sejam músicos muito bons que possam contribuir com a minha música, Uma gravadora aparecendo por oportunidades, trás. shows, gravadoras, são coisas. Mas assim, é uma coisa que eu falo. É, Quiumba, ele trabalha a partir daquilo que, tipo assim, você pagou, ele recebeu, independente de dar certo ou errado. Exu, Pombagira e Orixá e entidade, ele trabalha na lei do quem deve paga, quem merece recebe. Se você não se esforçar para aquilo que você tá querendo, você não vai ter. Se você pegar tipo assim, eu quero muito isso, mas eu não tô me esforçando por isso, você não vai receber. A mesma coisa, quando você quer fazer um trabalho para você prejudicar a vida de alguém, por exemplo, quando você quer prejudicar a vida de alguém, Volta, hã? volta. Depende. Quem deve paga, quem merece recebe. É assim. Se você fazer mal com uma pessoa, vamos supor, é, supor que eu sou da Umbanda ou do Candomblé. Aí eu faço um trabalho de magia negra, não sei, né? Se pode É, estar. Mas eu faço um trabalho hã, pra fazer mal pra pessoa, sim. entendeu? A partir daquilo foi com uma pessoa que, sei lá, estuprou minha filha, ou estuprou minha Hum, irmã. ótimo exemplo. Aqui, aquilo ali não Perfeito. vai voltar pra mim. Não, Não vai voltar pra mim, não, porque aquela não. pessoa mereceu mal. Porque assim, eu já vi casa de Umbanda falar que volta. Eu já vi pessoas falarem que foi procurar em casa de Umbanda porque tem muita questão do karma. Só que na Quimbanda o Exu é livre. Então você não tem karma. E como eles são onipresentes, eles estão aqui, agora, por exemplo, a gente está conversando, eles estão aqui, que nem Deus está, porque o Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Sim, Eles se qualificam, porque onisciente ele não é, porque apenas Deus é. Mas é assim, pelo menos na minha religião, mas na sua religião, eles são, eles conseguem saber o que a gente pensa, ou eles, porque assim, espíritos evoluídos, assim como demônios evoluídos e tudo mais, eles conseguem entender o que a gente pensa, às vezes, pela nossa expressão, porque eles estão muito tempo no mundo, então eles conseguem entender quando a gente tá com medo, quando a gente tá com receio, quando a gente tem inveja, quando a gente tem sei lá, um sentimento do mais diverso. Então eles conseguem perceber isso porque eles já estão muito tempo no mundo. Como que vocês interpretam isso na sua religião? então, ó, uma coisa que eu já vi num- uma pessoa falando. Tem pessoas que dizem que, assim, todo mundo tem Exu. Eu não acredito nisso. Eu acredito, assim, que você só tem aquilo que você convida para fazer parte da sua vida. Por exemplo, se todo mundo tem Exu, foi a mesma, vou usar a mesma frase que foi usada no outro podcast. Qual é o Exu do Malafaia? Não tem, entendeu? Então, assim, só faz parte da sua vida aquilo que você participa para entrar. A partir do momento que você conhece o seu Exu, ele começa a fazer parte da sua vida. A partir do momento que você conhece, que você oferenda, ele tá ali. O Exu seria o quê? A proteção que você tem? Ó, Ah, porque todo mundo, eu sou filho de Ansan, sou filho sou filho do Zé Pilintra. É, querendo ou não, é uma proteção que você tem, né? Questão de guia, questão de quem vai te aconselhar pra vida, é como se fosse um coach, né? sim, mas são energias diferentes, como eu falei. No caso, quando você fala de Yansan, por exemplo, Yansan, ela já é um orixá. Orixá é divindade. Agora, quando se trata de Exu, existe sim o Exu divindade, que é o Exu orixá, e existe o Exu catiço, que é o Exu que ele trabalha para um Exu, que ele viveu ali em terra, e ele voltou aqui para poder acrescentar em algo na nossa vida e na vida do próximo, entende? Uhum. Então, assim, como eu falei, na Umbanda e na Quimbanda, se trabalha com Exus que viveram em terra. Agora, quando se trata de Exu Orixá, é no Candomblé. Candomblé, uma questão mais africana. Aí já é outra história. Outra diferença também que a gente precisa finalizar, que é uma pergunta que eu tenho que é bastante, eu vejo, inclusive esse dia um colega meu que é no Candomblé, ele falou assim que era Umbranca. Umbranca é questão de associar a Umbanda com com ser muita gente branca que frequenta a Umbanda, enquanto a gente no Candomblé é muita gente negra que de fato tem conexão com a sua ancestralidade. Inclusive, que é interessante falar. A menina do Candomblé que eu me relacionei era branca e a menina da Umbanda que eu me relacionei também era branca. Então acho que não tem tanta conexão, Não, entendeu? na Acho que verdade, a Umbranca que é citado é uma Umbanda que ela é muito influenciada pelo cristianismo. É aquela Umbanda que é mais, entre aspas, gourmet e, entre aspas, cristianizada, entende? Então, não é a questão de cor,
é a questão da doutrina, que é uma doutrina Cristã. mais puxada para o cristianismo ali, entendeu? Já é mais puxada para o catolicismo. Agora, uma coisa que eu queria falar, que a gente chegou a comentar sobre esse ponto, e eu não comentei. A questão de adoração de imagens. A questão de adoração de imagens, ela é uma coisa que, assim, eu penso o seguinte, a imagem, ela não é para você adorar a imagem. Você não está adorando uma estátua de gesso. É a mesma coisa. Quando eu quero lembrar do Lincoln, eu olho uma foto do Lincoln, eu me conecto com a energia que o Lincoln e as lembranças que o Lincoln me trouxe. Entendeu? Se eu olhar para sua foto, eu vou lembrar de você de alguma forma, de algum momento que a gente, sei lá, foi num rolê, curtiu alguma coisa junto, entendeu? Então, assim, a imagem, ela é apenas uma forma de conexão, não é uma forma de adorar, entendeu? Então, assim, se trata de algo diferente. Por Mas, quê? Uma coisa é, por exemplo, eu quero me conectar com a energia de tal orixá. Se eu olhar para a imagem dele, inconscientemente ou conscientemente, aquela imagem vai fazer com que eu possa pensar naquilo, entende? Por exemplo, é que nem eu falei, pronto, eu quero lembrar de, sei lá, de um relacionamento passado, um relacionamento. Quando eu olho a foto, eu falo assim, nossa, mano, eu vivi certas coisas com essa pessoa aqui e tal, não sei o quê, né? Então, ali já é uma forma de você se conectar com com aquele pensamento. Então, é justamente uma forma de você conectar com aquele pensamento para você expressar aquilo que você está sentindo e colocar para fora, colocar, não é a palavra certa, mas colocar para fora as energias, aquilo ali que você está querendo colocar para você se conectar com aquela força. assim, eu percebo que pelo menos na minha religião, sugere-se que a gente tem que ter uma adoração, uma humilhação, né, com a imagem não, com Deus, Uhum, né, com o ser celestial Deus, onipresente, onisciente, onipotente, ser mais poderoso dos celestes e tudo mais. A gente tem essa visão. Você acha que quando, por exemplo, é, pessoa que cultua uma religião de matriz africana, uma umbanda, uma quimbanda, um candomblé, e ele acende vela para uma entidade, ou ele só cultua aquela entidade, ele não acaba esquecendo de Deus, né, que querendo ou não é o primordial, que a gente deveria adorar acima de tudo? Você acha que quando a gente. É uma coisa do católico. Inclusive, era uma discussão que eu tive, né, no último relacionamento. É pagão. Né, não que eu concorde que seja pagão, tô falando que, pelo menos na visão cristã, começa a se tornar pagão, porque a pessoa ela começa a adorar Deus igual antigamente as pessoas adoravam o Deus Anubis, Deus Ramsés, que tinha, né, nas religiões do Egito, e tinha toda essa questão de cultuação à imagem. Você acha que tem uma semelhança também? ó, quando se trata de, por exemplo, da Kimbanda, não vou nem dizer da Kimbanda, vamos dizer do Candomblé, apesar de não ser uma coisa que eu tenho total conhecimento, mas eu vou falar ali sobre o meu ponto de vista. Existem religiões politeístas e monoteístas. Existem religiões que crê na existência de um só Deus e crê na existência de vários deuses. Por exemplo, quando se trata de uma religião que crê em vários deuses, não quer dizer que o Deus, por exemplo, ó, tratando ali de um luciferiano, o próprio luciferiano ele entende que o próprio Lúcifer ele tem uma conexão, talvez, uma ligação com o próprio Deus. Por quê? O Deus criador é um só em todas as religiões. O Deus criador é o mesmo na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no evangélico e no católico e no, No enfim. budismo, no O Deus criador é um só. Todo mundo entende que Deus criador é um só. Não tem outro Deus criador. Por quê? Quem criou o céu, terra, quem criou tudo isso foi um só. Entendeu? Só que algumas religiões acreditam que abaixo do Deus criador existem outros deuses também. Só que são ali, abaixo do Deus criador. Porque o Deus criador é sempre o único. Mas é como eu disse pra ti, quando eu vou fazer a minha oração, pelo menos eu falo da minha oração. Eu falo diretamente a Deus e malemar uso Jesus e Espírito Santo, que é a Trindade Santa, pelo menos na Uhum. minha religião. Aí você fala, você, você ora pra Deus. Quando você ora pra esses deuses, você não se afasta de Deus. Você não, querendo ou não, você como que criasse um impedimento, como se Deus fosse algo inacessível e ele não fosse
Ele é tão importante a ponto de você tratar com prioridade os deuses, né? Sei lá, os protótipos de deuses e tudo mais, do que Deus de fato, o Deus Supremo, o Deus Criador. É, Então, é entendido como uma intermediação. Uma intermediação. Quando você está se conectando com uma outra divindade, você está fazendo uma intermediação com o Deus Criador. Então, assim, se eu tô com uma dor de dente, eu vou procurar um dentista. Se eu tô com problema, se eu tô com, sei lá, com problema de contrato, eu vou procurar um advogado. Se eu tô com problema psicológico, eu vou procurar um psicólogo, psiquiatra ou psiquiatra. psicólogo. Entendeu? Então, assim, é entendido que aquelas divindades, elas são um intermédio com Deus. É uma forma de você se contratar não, se Contactar. contactar, é, com uma força que ela é especializada naquele tipo de coisa. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de pombagira, a gente está falando de amor. Amor, sensualidade, sexualidade. Então a gente vai se conectar com uma energia de pombagira ali. Só que ela talvez seja um intermédio. É a mesma coisa. Pode ser que não seja a mesma coisa, mas vamos supor, quando você vai rezar, às vezes você pede para um padre, um pastor, um líder religioso fazer uma oração para você. Ele tá fazendo um intermédio entre você e Deus, entre você e algo superior. As entidades, elas também fazem esse papel. Elas podem ali, você pode, se você precisar de alguém que quer falar, vamos falar sobre amor, tô com um problema amoroso, tal, não sei o quê. Posso me conectar com uma pombagira, tal, não sei o quê. Tô com um problema financeiro, vou me conectar com certo Exu. Ah, meu problema é de justiça. Vamos precisar de um advogado. Zé Pilintra. Então vamos falar de Xangô. Xangô. Vamos falar de Xangô. Xangô, a gente vai falar sobre justiça. Zé Pilintra seria o quê? Zé Pilintra, ele viveu ali na Boemia, ele viveu ali. Nas ruas, no ébrio, ele era viciado? Era isso? Então, não necessariamente viciado, mas ele vivia ali no meio de pessoas que eram viciadas de jogo, de todo esse tipo de bebida, jogo, droga, pessoas ali que estão à margem São marginais. marginais, Marginais porque marginais, vivem à margem. Tô marginais, vendo a etimologia da palavra, certo? né? Ah, Então, marginais. Então, ele era alguém que ele vivia ali, com aqueles marginais. Então, assim, é a mesma coisa. Quando a gente conversa com o nosso avô, eita, quando a gente conversa com o nosso avô, por exemplo, o nosso avô, ele viveu coisas que a gente nunca viveu e talvez o nosso pai também não viveu. Então, ele é alguém que é ancestral nosso, que vem e fala: meu filho, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, assim, ele viveu perto de tudo isso. A partir daquilo, ele absorveu aquela experiência. E hoje, como eu falei, o primeiro Zé Pilintra ele não volta mais. São pessoas que trabalham ali para Zé Pilintra. Tem Zé Pilintra, tem Zé Pretinho, tem é, Rei do Cabaré também, que se eu não me engano é um Zé Pilintra também, posso estar enganado. Rei do Cabaré, que é um malandro, né? É uma falange de malandros. Uma falange de malandros. Mas malandragem, o malandro ele é o trabalhador. O malandro, ele é o cara esperto, ele é a pessoa que ele sabe se desvincular de situações difíceis. camaleão. Sim, o malandro ele é um camaleão. Agora, o vagabundo, ele não é malandro. O vagabundo, ele pode ser malandro também. Mas só que o vagabundo é alguém que trabalha de uma forma errada. Então, assim, o vagabundo é aquele que trabalha para fazer coisa errada. O malandro não, o malandro é o cara esperto, entendeu? Aquele negócio, Então, né? Se todo ladrão fosse de fato malandro, ele trabalharia de forma honesta, porque ele saberia que seria a melhor forma dele viver. Porque se ele trabalha, né? Se ele continuar roubando as pessoas, uma hora dá ruim, né? Da morte ou da cadeia. Aquela música lá do Facção Central, que o Dudu fala, a gente tem 99%, 99,9% de chance de dar errado como bandido e 1% de chance de dar certo, tá ligado? 1% de chance não, 0,1 de dar certo. Que ele fala lá, era. Puta, agora esqueci o nome da música, mano. É. Tic-tac, um dia eu vou sair. Que ele já viu essa música, né, do Facção Central? não lembro Ele não, agora. agora eu não Posso lembro. conhecer, mas eu não Agora eu lembro. não lembro também a música. Ele fala sobre isso. Né, na música lá eles planejam um sequestro, né? Questão de cultura mesmo, né? Ele Isso fala aqui lá é uma sobre. guerra? Não, acho que Que não foi é. do clipe que foi censurado? Não, não é, mano. Um dia eu vou sair daqui. Eu acho que é o nome do clipe. Eu acho que é Um Dia Eu Vou Sair Daqui, do.
Mas enfim, né? Acho que, né, do bate-papo que a gente teve aqui, teve bastante coisa para ter mais uma coisa para falar, assim, sobre religião, sua visão que você tem, que você gostaria de abordar mais. Que eu acho que, assim, acho interessante. Acho que, pô, é um papo, mano, como eu disse pra você, dá pra falar tanta coisa, mano. Tá ligado? Tanta coisa que, tipo, eu agora, a partir dessa conversa, eu tenho certeza que eu vou ter mais conhecimento do que quando eu entrei aqui. Entendeu? Que eu não sabia, que inclusive, esse bagulho já foi até debate na faculdade, né? Que eu estudo direito. Tem gente que vai fazer TCC, tá ligado? Com religião. E essas religiões, mano, assim, eu não, eu nunca convivi, entendeu? Eu nunca convivi. Olha aí, ligação. Depois você corta isso aqui, tá? Mas como assim, Estão ligação? te ligando, apareceu aqui Não, ligação. Tudo que você tá falando meu, tá aparecendo aqui, ó. não, mas não é meu pai. É meu irmão ligando aqui. Apareceu uma foto de uma mulher. Não, mas vamos, Não, vamos, vamos dar continuidade aqui. só sou por. Hã? Pera aí um minuto. Não tô em casa. Isso aí deve ser do meu irmão. Quem deve estar ligando pra ele é a namorada dele. Enfim, o que eu tava falando era Facção Central. facção central, aí falando sobre assunto. Cara, enfim, voltando a falar Mano, na faculdade a gente já entrou nesse. Isso aí era trabalho não era o trabalho de TCC, tinha uma matéria que era sobre TCC. Agora eu esqueci o nome. Agora eu esqueci o nome, mas era alguma coisa referente a questão de texto, questão de norma BNT, e falava sobre TCC. E a gente estava debatendo sobre temas que a gente poderia abordar no TCC, e uma delas era religião. E, cara, as religiões de matriz africana, elas têm um defeito que acho que é o pior, que é, mano, não é que não é o pior, acho que é um dos únicos, assim, que tem, assim, que eu posso falar, mano, que eles são muito fechados, mano. As pessoas que são muito fechadas, elas não querem abrir, elas não querem, porque tem toda a questão, eu tô 10 anos, 15 anos, aí a pessoa vai perguntar, tipo, mano, perguntando de curioso, mano, eu posso abrir minha mente, tá ligado? Um dia e conhecer sua religião, eu posso pensar de uma forma diferente. Eu acho que ainda vale o debate, tá ligado? Você entrar aqui, você conversar, você falar, tá ligado? E foi um dos motivos de eu discutir tanto com a pessoa que eu tava me relacionando. É porque a pessoa, ela não queria discutir sobre, tá ligado? Ela não queria conversar sobre, ela não queria falar sobre. Ela queria todo momento. Aí que surge a ignorância, tá ligado? Aí que surge a ignorância, porque se ela tivesse o interesse e não só ela, as pessoas, porque não era só ela, tá ligado? Muitas pessoas pensam desse jeito. Eu não vou expor minha religião, porque minha religião é sagrada a ponto de eu não querer falar, sei lá, minhas vivências que eu tive lá. Mas que diferença faria, tá ligado, na sua vida se você falasse? Pelo menos Faz sim, mano. Faz. Sabe por quê? Porque você tá se mostrando uma pessoa aberta a receber essa informação. Mas assim, eu posso dizer que dentro de casa, quando eu comecei a falar sobre isso, eu não fui bem entendido. Dentro sim, de casa, pela minha própria família. mas agora se eu tô E fui perguntando, julgado. tá ligado? Mas agora se eu tô perguntando, tá ligado? E várias vezes, como eu disse, essa parte a gente vai cortar, mas Não, não, Mas é. vamos não, vamos. Não, essa parte. Não, essa parte que eu vou falar que é pessoal. Eu me ofereci pra ir, tá ligado? Na religião dela. Eu falei, vamos, tá ligado? Aí a ponto de falar, não vou te levar, tá ligado? Então, é nisso que eu falo, é ser fechado a esse ponto, tá ligado? Porque eu. Mano, eu não tenho culpa de ter nascido numa família cristã, mano. E outra, eu não vejo nenhum problema, né? Eu nasci numa família cristã que me deu ótimos princípios, enfim. Sigo minha vida, entendeu? Algumas coisas eu levei pra minha vida, outras não. Vivi a minha ideologia até certo ponto. Agora eu tô me aproximando pra igreja. Mas nada me impediria, tá ligado? De ir, entendeu? Um dia, de ir lá. É assim, conecta com muita coisa. Eu acho interessante, tá ligado? Que é até uma coisa atrativa, vamos dizer assim, nas religiões de matriz africana, é toda essa questão de ancestralidade, tá ligado? Que eu acho legal. Nas religiões cristãs não tem essa questão de você se conectar com, sei lá, com o seu com essa questão ancestral. Eu acho legal. Questão espiritual, né? Na religião cristã tem bastante, você sentir espírito e tudo mais, mas eu vejo relatos de pessoas, mano, nas religiões de matriz africana, tem um contato muito mais forte. Questão de você, enfim, e ter similaridade, querendo ou não, no mundo religioso, Continua. no mundo religioso, eu falei, né, que na minha visão, o mundo espiritual, ele é mais real
do que o mundo que a gente vive de fato. Esse mundo de carne que a gente vive é por ilusão, na minha visão, claro. O mundo espiritual, ele é bem mais real. Então, a partir dessa presunção que eu tenho, a gente deveria ter mais espaço, entendeu? Para conhecer, para conversar, para falar sobre. Mas enquanto a gente tem essa questão de falar assim, ah, não vamos discutir sobre futebol, não vamos discutir sobre religião e não vamos discutir sobre política, vai continuar sendo a mesma coisa. Aí vai continuar tendo esses debates. Porque, mano, qual é a real? Tá ligado? Qual é a real? Muita gente acha que as religiões de matriz africana e satanismo cabem na mesma frase, Não, são similares. Muita gente pensa desse sim, jeito, tá sim. ligado? Muita Muita, gente pensa desse realmente, jeito. não, mas Muito, não. tá ligado? Muita gente pensa, mas não é, mano, tá ligado? Não é. É como ele próprio diz. Beleza, tem minhas discordâncias, entendeu? Tem minhas discordâncias. Tem coisas da Bíblia que, cara, rebatem, entendeu? Rebatem totalmente. Porque, pelo menos na minha religião, o certo é você viver em santidade, você viver em prol de Deus. Mas, infelizmente, no mundo que a gente vive, cada dia que passa, isso fica mais impossível. Entendeu? Eu percebo que fica mais. Não sei se você vive numa bolha, você vive num mato, mas agora, por exemplo, se a gente mora numa periferia, se a gente mora num lugar central, se a gente mora num lugar que, enfim, que tenham uma quantidade de pessoas que toda hora estão se movimentando, você está conhecendo várias pessoas de várias culturas, a facilidade para você pecar, pelo menos na visão cristã, ela é muito fácil. E o interessante da religião, das religiões de matriz, não só das religiões de matriz africana, das religiões de tribo indígena, de indiana também. Na muçulmana já não, muçulmana eu acho muito parecida com a cristã também. Mas eu quero dizer, é de ter uma questão mais esclarecida sobre o mundo. Beleza, é normal você pecar. Não é que é normal você pecar, mas é, você tá no mundo, entendeu? Você tá vivendo o mundo. Mano, infelizmente, com as coisas, com as evoluções, como eu disse, cada dia que passa fica mais fácil você pecar. E como eu disse também, a religião ela tem um foco muito grande, ela atrela muito a questão psicológica. Como que você quer que um cristão tenha uma mente boa se toda hora você tá lá apontando o dedo, falando que ele peca, e ele mesmo vai ter essa consciência nele, ele vai colocar a mão na cabeça e falar, mano, eu pequei, mano. Puta, nossa, eu fui lá, pá, eu transei sem casar. Puta, mano, eu fiz uso de bebida alcoólica. Nossa, mano, eu fiz tal coisa. Mano, e esse bagulho vai minando a cabeça. Eu percebo que pelo menos as regiões de matriz africana, eles flexibilizam, entendeu? Eles flexibilizam. Ah, beleza, você faz. Mas, mano, você é bom, tá ligado? Você é uma pessoa boa. Eu acho interessante isso também, entendeu? Eu gostaria de ressaltar isso. Mas assim, tem a questão do preceito, né? Porque são certas épocas que você não pode fazer nada e se você fizer, Não, isso eu sei. Por exemplo, tá ligado? isso aí, como eu disse, como eu me Tá? relacionei, Mas são eu tive bastante presença. Um dia antes você não pode transar, tá ligado? Um dia antes se você for numa gíria, você não pode transar. fumar, beber, É, usar você não droga. pode fazer nada com a guia, tá ligado? Inclusive Sim. no filme do Cidade de Deus fala sobre isso e eu presenciei, tá ligado? Com a guia você não pode nem dar Mizifi não pode você não pode, furunfar com a exato. guia. Se, se você fumar com a guia, Mizifi vai agora, morrer. agora Xanão já é pequeno. Não, mas é verdade isso Mas, aí mas também. exatamente, a menina que eu me relacionei, filho, eu não podia Não nem pode tocar na guia. exatamente, filho. Se você tocar na guia, Eu não podia, filho. Quando eu tocava na guia, eu pedia perdão. não Pra quem pode. tava, para quem eu tava pedindo perdão, não sei, mas eu Mas pedia, não filho. pode. Entendeu? Mas eu pedia. Não, mas eu encostei sem querer. Sem Mas acho que querer. quando sem querer é de boa, né? Quando é sem querer é de Sim, boa. não foi com essa É, intenção. exatamente. Não foi encostar pra dizer, mano, como eu disse, mano, eu tenho muito respeito por qualquer religião, inclusive as religiões de matriz africana, porque elas são presentes, como eu disse. Hoje em dia, mano, boa parte das pessoas. Hoje em dia eu me considero uma pessoa que tem poucas amizades. Eu tenho amizade com o Arley, eu tenho amizade com a menina aqui, pá. Mano, as poucas amizades que eu tenho, mano, elas são incluídas nesse meio, assim, tá ligado? De matriz africana. Então, eu tenho mente aberta, mano. E assim, como eu disse, eu tive bastante discernimento, eu tive bastante é, proximidade com pessoas que são. E, mano, tem toda uma regra, tem todo, sabe? Uma doutrina, né? Exatamente, tá ligado? Como qualquer É outra tem, bagunçado, né, mano? Pode ser tá bagunçado. ligado? Não é barato, que nem muita gente fala assim, ah, mano, não é, tipo, eu já vi a gente relatando, já tem esses trabalhos assim que, quanto mais difícil o trabalho mais caro ele é também, tá ligado? Eu já vi, isso é verdade também, não é? É, é questão de materiais. Tipo, Entendeu? porque tem trabalhos que eles levam materiais muito caros também, né? Então ele acaba sendo mais caro.
Mas, por exemplo, na Umbanda mesmo, não é feito o trabalho, não é feito o jogo. O trabalho que é feito geralmente é algo ali mais caridoso, entende? Por exemplo, agora na Quimbanda tudo é uma troca. Na Quimbanda tudo é uma troca. No Ah, Candomblé eu já não posso isso eu vi dizer, um vídeo mas eu hoje, né? acredito que seja. Tem custo pra iniciar, né, na Kimbanda, né? Sim, Tem no custo. Candomblé também, no Tem Candomblé custo. também. Na Umbanda já não. Tem. Na Na Umbanda eu Umbanda. já não. Então, eu não cheguei a esse ponto. Mas é o quê? Uma tabela de. Perdão, é uma ignorância, né? Mas é uma tabela de preço? Como que funciona? Depende Não. da pessoa? É porque, tipo assim, ó, quando você vai se iniciar, você tem que ficar recolhido tantos dias dentro de uma casa ali, isolado de tudo e de todos, às vezes deitado ali, batendo cabeça pro santo. Batendo cabeça no sentido de estar ali, deitado ali, orando não, tipo ali, Adorando. você tá adorando o santo ali, você tem que estar ali numa certa posição, você tem que estar num local ali, meio que isolado, só com seus irmãos de santo e tal, não sei o quê. Só que, vamos supor, durante 15, 20 dias, você tem que comer. Quem que vai pagar essa comida? Ah, Entendeu? então tem toda Você essa vai ter questão. que fazer banhos de erva, por exemplo. Quem que vai pagar isso? Não é alguém que vai chegar lá, ó, eu E sou vai seu bancar, empresário. vai Sou financiar a seu tua vida. empresário. Vai financiar a tua vida Não, então espiritual, né? é caro por isso, porque você vai ficar tantos dias recolhido, tanto que a própria nossa cantora aí, que é super famosa aí, ela tem. Anitta? É ela mesma. É. Então, ela teve momentos que ela, até mesmo na época de política mesmo, ela se ausentou e ela não se manifestou sobre nada, por quê? Ela estava fazendo o recolhimento dela. E Ela é o aquilo quê? ali, ela é ICAD de Candomblé. Aí Pode agora, ser. se você me pedir para explicar o que é ICAD, eu Ai, já vai não vou demorar. saber dizer. Mas é o quê? É uma Então, ramificação. é um, é É um como título. é É um como eu te título. disse, mano. Por quê? Tem Que dá, coisas, ó, mano, no final, tá ligado? Vocês ficam falando tanto, tipo, bagulho de discussão, mano. No final é quase tudo a mesma coisa, mano. Quase tudo a mesma... Assim, lógico, tem suas diferenças, tem suas nuances, tem toda a questão de. É como eu disse, religião não é só religião. Ela é uma questão étnica, ela é uma questão racial, ela é uma questão histórica, ela é uma questão, assim, até de, sei lá, Ocidente, Oriente, tá ligado? Ela é uma para a guerra, entendeu? Teve guerras que foram por conta de religião. Então, ela abrange muita coisa. Mas no final, cara, você vê que muitas coisas são similares. Ah, na religião do candomblé tem o candomblé X, tem o candomblé Y, tem o candomblé A, tá ligado? Tem vários tipos de candomblé. Na religião evangélica tem várias também, entendeu? E tem várias, e são vertentes, né? São várias vertentes que no final se contemplam e, enfim. E cara, é uma coisa que uma amiga minha me disse e é pura verdade. A gente tem que estar onde a gente se sente bem, entendeu? Onde a gente se sente bem. Ah, mano, eu me sinto bem no terreiro. Pois bem, mano, esteja no terreiro. Eu, Lincoln, me sinto bem, por mais que eu nunca tenha ido, entendeu? De fato, eu nunca fui em terreiro, eu nunca fui em gira, enfim, eu nunca fui em templo de budismo, eu nunca fui sei lá, em templos de muçulmano. E eu já convivi já com muçulmano, mas eu nunca fui. Cara, eu me sinto bem na igreja. Pois bem, vou continuar lá. E é assim que segue, mano. Vocês têm que seguir com o que vocês gostam. Entendeu? E é isso que é interessante. É esse pluralismo religioso que a gente tem que ter. E a gente tem que respeitar as pessoas. Ah, cara, como o próprio cristianismo diz, e eu vejo muita gente pecando. A salvação é individual. Entendeu? A salvação é individual e a salvação. Lógico, ela advém de você acreditar em Cristo, você acreditar na Trindade Santa. Mas isso é apenas pra gente, entendeu? Se o próximo ele acredita em outra religião, ele tá no direito dele, inclusive o que Jesus lutou para que a gente tenha, que era porque a gente devia ter, que era o quê? O livre-arbítrio. ó, E a gente usufrui, a gente tem que usufruir disso. sabe o que eu entendo em relação à salvação? Eu penso o seguinte, a salvação talvez ela possa ser medida de acordo com aquilo que você é fiel àquilo que você crê. Se você crê que o Deus Tupã, lá, os indígenas, é o Deus Salvador e você é fiel e você segue a doutrina dele, você é uma pessoa que você está sendo fiel àquilo, então aquilo vai ser medido. Se você crê que o Deus da outra religião lá, que eu não sei, sei lá, Buda, não sei, Buda. Vou dar um exemplo que eu posso estar Não, Buda. ignorante, né? Eu posso estar ignorante, eu Não, não Buda. Eu entendo se nunca é um pesquisei Deus, muito sobre, mas. também não sei. Não, ele era um monge. Então, vamos lá, vamos supor, vai, que Jesus, se você é fiel a Jesus e você acredita que Jesus é o único e suficiente Salvador e você
é a pessoa que você segue ali, aquilo que Jesus deixou, o que vai ser medido não é no que você acredita, porque tem culturas e culturas. De repente, a cultura do próximo não ouviu falar sobre Jesus. A cultura do outro não ouviu falar sobre Buda. Então, se para ele, quem salva sei lá, é, Lúcifer, Beelzebub, Astarote, que seja, enfim, Aquele nome lá que eu falei aquele dia, o que você ficou zoando no Mortal Kombat? Qual que era o nome? Era. nem lembro. Então, mas assim, se ele vai, tô dando um exemplo assim, sei lá, bem atrapalhado mesmo. Mas se de repente aquilo que ele aprendeu é aquilo que ele segue, é aquilo que ele acredita ser o certo e o quanto ele é fiel àquilo, que eu acredito que seja medido. E eu acho que em todas as religiões que existem no mundo, eu acho que existem uma coisa em comum, desde o satanista ao luciferiano, ao cristão Amor e ao. próprio. Não, amor próprio não, amor ao próximo. Sim, exatamente, mas o que eu iria falar era outro ponto. O Deus Criador. Deus Para mim, criador. porque assim, o luciferiano entende que o Deus Criador tá ali. O satanista entende que o Deus Criador está ali. É diferente de entender que o Deus cristão é diferente. Deus cristãos, estamos falando de Jesus. Agora, falando do Deus Criador, o grande arquiteto do universo, aquele que criou tudo e todos, onisciente, onipresente e onipotente. Aquele ali, ele é unanimidade em todas as religiões. Isso eu acredito que sim. Desde o. Só não pro ateu, mas em todas as religiões que existem, o Deus Criador, eu acredito que seja um só mesmo Umbanda, Quimbanda, Candomblé, independente do que seja. Até porque, vamos lá, vamos falar de uma Quimbanda luciferiana. Primeiramente, Lúcifer é diferente de Satã. Por quê? O conceito de Satã é o opositor ao cristianismo. O conceito de Lúcifer é o é, estrela da manhã, que também é usado para Jesus, mas ele se trata mais de uma questão de conhecimento, de uma busca por conhecimento. Então, assim, Lúcifer é uma coisa mais voltada a conhecimento e Satã é uma coisa mais oposição ao cristianismo, entendeu? Mas ambos entendem que, na própria Bíblia, vai, tudo bem que o luciferiano e o satanismo, eles não seguem a Bíblia. Mas assim, na própria Bíblia, se você for ver, quem criou Lúcifer? Deus. Não foi Jesus, foi Deus. Então, tipo assim, o luciferiano acredita que existe o Deus criador. O satanista entende que também existe o Deus criador. O umbandista entende que acima dos orixás existe o Deus criador. O umbandista não, o candomblessista. O umbandista entende que existem as entidades, os orixás e o Deus criador. O católico entende que existem os santos, os anjos e o Deus criador. O evangélico ele já entende que é Jesus, Deus criador. Mas todos É, né? entendem que Deus Trindade, né? criador tá ali, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, né? Mas assim, todos entendem que Deus criador está acima de tudo e todos. Então esse é o único ponto em comum. Então, a ordem dos tratores não altera o viaduto, a ordem dos fatores também não altera o produto. Então, independente daquilo que você for buscar, o final é um só. Você está ali seguindo tudo em direção a uma coisa. Eu posso estar indo ali na adega, atravessando a rua, o outro pode estar dando a volta, mas está ali chegando no mesmo lugar, porque a busca é uma só, independente do caminho que ele siga, entende? E no final é uma guerra espiritual que a gente vive, entendeu? É individual, Na verdade, uma guerra espiritual não, eu entendo como uma guerra humana, uma uma guerra guerra humana. física. Eu já Porque eu não. acho que espíritos não estão brigando por isso, Eu sabe? acho que já tá. Eu acho que é uma guerra espiritual que a gente vive entre nós mesmos, entre o Acho que bem e o talvez mal. dentro da gente. Entre o bem e o mal. Entendeu? Exatamente. Dentro da gente, que a Ó, gente passa todos os dias, uma guerra espiritual que a gente vive entre o bem e o mal. Pelo menos na minha religião tem muito sobre isso, né? Questão de Lúcifer, questão de Satanás, questão dos demônios que ele tem, e questão dos anjos, né? Querubins, enfim, agora eu esqueci as arcanjo, arcanjos, querubins, e tem mais um lá que é serafins. serafins, né? Enfim, tem as nomenclaturas corretas que a gente denomina, né, para a questão de anjo, questão do Espírito Santo, né, que é aquilo que emerge, né, no nosso corpo, e tem a questão de Jesus, né, que foi, pelo menos no evangélico, né, acho que tem algumas, né, religiões, né, até do próprio evangélico, né, quando eu falo religiões, denominações, acreditam que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Já na minha religião, não, né, na minha,
na minha denominação, né, na igreja a qual eu frequento, já acredita que não, que Deus é Deus, Jesus é Jesus, Espírito Santo é Espírito Santo. Existem diferenças, né? Existem, né, uma, e assim, e estão assim, apenas Deus, né? Deus é superior a tudo, entendeu? Sim, Entendeu? E na minha religião tem isso. E como eu disse, que algumas coisas que indagam é você utilizar e assim, até que um colega meu que é cristão falou, mano, esses dias aí faz total sentido. Me fala uma parte da Bíblia que diz pra você seguir, de fato, o Deus cristão. Não existe, entendeu? Aqui, existe lá o Evangelho. Existe ali o que a gente entende como Evangelho, entendeu? Porque é tudo interpretativo. O que está escrito ali, a maioria é interpretativa, coisas que a gente vai ler, a gente vai interpretar, a gente vai analisar. E eu acho também interessante da Bíblia, que inclusive uma amiga minha que eu estava conversando esse dia, que é um bandista, ela também frequenta o candomblé, mas ela se considera um bandista. Ela vai desde criança e tudo mais. Ela fala que quando ela tá se sentindo muito mal, ela pega a Bíblia e lê, entendeu? E é uma forma, entendeu? É uma forma, porque a Bíblia tem muita coisa lá que de fato a gente vive durante o dia a dia. Entendeu? Ah, você teve um relacionamento ruim de uma mulher que fez mal pra você, uma mulher que te traiu. Tem lá a parte de Sansão e Dalila. Ah, tem uma parte lá que eu tô vivendo da minha vida de superação. Tem a parte do Zé do Egito. Tô passando por várias provações. Tô perdendo tudo, tá ligado? Eu perdi patrimônio, perdi família. Tem a história de Jó. Enfim, são várias histórias que a gente tem na Bíblia, entendeu? Que basicamente explicam, tá ligado? O motivo da gente ter uma existência, tá ligado? E sabe qual é o motivo da gente ter uma existência? De persistência, de resistência, de resiliência. De coisas que, cara, a gente vai vivendo, tá ligado? A gente vai vivendo, a gente vai passando por várias coisas. A vida não é fácil. Você sabe disso, a vida não é fácil. A gente passa por vários traumas, a gente passa por várias coisas ruins. Mas só que todo dia a gente tem que acordar, se levantar, falar, mano, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer algo diferente do que eu fiz ontem para ser uma pessoa melhor hoje. E no dia de amanhã, colher os frutos da minha transformação, entendeu? E no final é isso. E as religiões, elas pregam isso também. Cara, eu não, até onde eu tenho ciência, na sua religião tem questão de suicídio, essas coisas de te considerar como pecaminoso? sim. Na minha religião também, entendeu? Na minha religião, acredita que se uma pessoa se suicidar, ela não tem nem direito ao julgamento, ela já vai direto pro inferno. E às vezes não é com o intuito de incriminar, às vezes a gente não sabe mensurar a dor do próximo, tá ligado? A gente não sabe mensurar a dor do próximo, de uma pessoa que perdeu um filho, de uma pessoa que perdeu a mãe, de uma pessoa que perdeu um pai. Hoje, às vezes, é uma pessoa que tem uma depressão profunda que ela não sabe nem explicar o fundamento daquela depressão. A gente não sabe mensurar isso, entendeu? Mas são falas como essa, né, que induzem a gente a não cometer, tá ligado? Certas atrocidades. E por mais que eu já vi pessoas falando, se você precisa de uma religião pra ser uma pessoa boa, você não é uma pessoa boa. Você tá Mas, doutrinado, mas não tem nada a ver, cara, tá adestrado. ligado? Essa é uma estrada, não tem nada a ver, tá ligado? Se a gente fosse totalmente, a gente não tinha evoluído, tá ligado? Se a gente fosse totalmente arcaico a ponto de achar que a gente não precisa. Porque, mano, você tem que ser muito egocentrista, você precisa ser muito é, se achar muito alto, e não é ruim você, Autossuficiente. entendeu? A ponto de você achar que você não precisa de algo além de você, entendeu? E quando eu falo algo além de você, eu não tô falando de você ter uma pessoa, tô falando de você ter uma religião, de algo que você não é palpável, tá Crer ligado? em algo, né, Entendeu? meu? Entendeu? Você acreditar em algo que é inexplicável, entendeu? Que Deus é inexplicável. Sim. Entendeu? Todas as coisas que a gente fala, pô, mano, você vai ter suas vivências. Eu tenho as minhas, mano. Eu posso contar milhões de histórias de coisas que aconteceram comigo que vocês vão falar, mano, foi Deus, mano. Foi Deus. É por causa de Deus que esse moleque tá vivo. Puta, mano. E você é a mesma fita, você vai falar assim, mano, foram várias coisas. Teve vezes assim que, mano, eu não sabia mais o que fazer, mano. Não sabia mais o que fazer. Tinham situações que, pra mim, eram irreversíveis. E com o tempo eu consegui assimilar. Inclusive, recentemente eu passei por isso, entendeu? Eu passei por um momento que, cara, eu tava num vazio gigantesco, eu tava triste, eu tava demasiadamente todo dia acordando chateado e me forçando a ficar melhor. Porque no final, a gente tem que crer que tudo existe um porquê. Entendeu? Tudo existe um porquê e a religião
ela é um instituto muito importante, né, na nossa vida. E a gente não pode abrir mão disso. Acho que a pessoa que ela abre mão de ter uma religião, assim, eu falo eu não falo só sobre religião, é questão de você acreditar em algo, tá ligado? Você acreditar num propósito, você acreditar num fim, numa finalidade. A pessoa que abre mão disso, ela tá muito volátil a acontecer coisas negativas na vida dela, porque ela não tem aquele credo, ela não tem mano, se eu fazer tal coisa, sei lá, de alguma forma eu vou ser punido. Mano, você não é só punido no mundo espiritual, você é punido aqui, mano, porque tudo começa aqui. Se você ficar achando que, eu não, mano, uma hora bate na sua mente, mano, e vai dar ruim, tá ligado? E eu penso dessa forma. É, realmente. Eu também acredito, mano, que se a pessoa não crê em nada, isso foi falado no início da nossa conversa, que se a pessoa não crê em nada, ela meio que se torna uma pessoa vazia, sabe? Mesmo, sei lá, se ela for um cientista, ela acredita nos átomos, no que for, ou ele é o cara que acredita nos orixás, ou acredita em Deus, em Jesus, sei lá, em qualquer coisa. Enfim, se a pessoa não acredita em nada, eu acho que ela se sente uma pessoa um pouco perdida no meio do nada, em algum momento. Em algum momento, porque em algum momento ela vai precisar de força, ela vai precisar ali se sentir confortada por algo e muitas vezes ela não vai encontrar, mano. Ela não vai encontrar, ela não vai ter aquela força ali, aquele entendimento e aquele apoio ali, algo que é até uma ignorância, eu sei falar uma coisa dessa, mas assim, uma vez eu ouvi num podcast um cara falando que era uma muleta. É errado falar isso, né? É muito errado falar isso. Só que é uma forma de você se apoiar em algo, porque na hora que você se sente sozinho no vazio e em tudo, você vai ter que buscar algo pra se apoiar, mano. Você vai ter que buscar força em alguma É coisa, aquela mano. frase, do pó viemos, do pó voltaremos. Essa frase não é, assim, é uma questão de você nasceu sozinho. Eu não sei se você nasceu gêmeos, né? Caso contrário, se você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. E até no caso dos gêmeos, caso você tenha nascido qual? Você nasceu, não nasceu os dois juntos. Eu não sei se você fosse a mesma, aí também é complicado, né? Mas no caso, eu quero dizer, se você nasceu sozinho, tá ligado? Você vai morrer sozinho, tá ligado? Assim funciona. É assim que funciona. E quando eu falo isso, é questão, mano, imagina se tudo der ruim na sua vida, tá ligado? Tudo der ruim. E como aconteceu na vida de várias pessoas, mano. Problema todo mundo tem, mas tem, mano, existem casos e casos, e às vezes a nossa mente, ela é tão, e assim, a nossa mente, em tese, entendeu? Isso aí dizem cientificamente, ela é naturalmente pessimista, ela naturalmente vai pensar em coisas negativas, em coisas, e ela, querendo ou não, é uma famosa poupadora de energia. Isso aí já é uma questão até biológica nossa. Então a gente vai sempre tentar poupar energia. Se você estiver chateado, triste, magoado, todo dia nervoso e tudo mais, a sua energia vai ser voltada para você poupar, entendeu? Você vai ter dificuldade para acordar, você vai ter dificuldade para dormir, você vai ter dificuldade para se relacionar, você vai ter dificuldade para trabalhar, você vai ter dificuldade com todos os institutos que tem na sua vida, cara. E a religião, ela ajuda, entendeu? Ela ajuda, entendeu? Inclusive, a psicologia fala pra gente ter uma religião. Então é importante, entendeu? Ó, É que nem importante. você falou da questão de que nem no começo a gente falou de questão de energia e tal. É, pô, a questão de energia, mano. Aquilo que a gente fala, ela influencia muito na questão da nossa vida, mano. Aquilo que a gente coloca pra fora, aquilo que a gente manifesta, você acabou de falar algo meio parecido com isso, né? Naquilo que você acredita, naquilo que você busca, da forma que você age, e tudo aquilo reflete. Que nem eu falei, eu particularmente, é uma questão pessoal, não é questão de religião. Eu acredito que, tipo assim, Deus seja o universo, entre aspas, seja o mar, e nós somos as ondas. Então, nós somos micropartículas de Deus e fazemos parte de todo esse universo também. Então, assim, nós fazemos parte do universo, então também nós temos Deus dentro de nós. Nós somos também uma manifestação de Deus também, porque se ele está dentro de nós, a gente não precisa buscar algo externo, aquilo que está dentro de nós. Deus está dentro de você. Você acredita? Acredito. Então, Deus está dentro de você. Se Deus está dentro de você, você não precisa buscar algo externo. Mas só que o complicado é quando você polui o que é seu corpo, o que é sua carne. Isso aí também tem na questão da minha religião. O que é que minha religião
crimina, discrimina tanto a questão de você embriaguez. Acho que não só na minha, acho que em muitas religiões muçulmanas, pelo menos, até onde eu tenho conhecimento, não é nem embriaguez, né? A questão de você beber já é considerado pecado. É porque é como se fosse um vaso. Isso aí tem até na Bíblia, né? Quando o Espírito Santo, ele sempre vai estar procurando um vaso. Se ele vê um vaso totalmente, como se fosse totalmente limpo, com uma planta bem arejada e tudo mais, ele vai habitar dentro daquele vaso. Mas agora, se for um vaso todo quebrado, todo manchado, ele não vai querer habitar. Hum, Então, é nisso que eu falo. Os- Beleza, Deus tá, entendeu? Acho que quando a gente vai se tornando mais velho, ele vai habitando menos. É uma visão minha, é uma visão minha. Eu acho que quando a gente é criança, isso aí também, questão religiosa, falam, né? Que falam que criança tem um É mundo no, impuro, né? É puro, né? é puro, tá ligado? Criança, ela tem um mundo, ela tem um pé nesse mundo que a gente vive e no mundo espiritual. Sim, E eu acho que faz total sentido isso. Porque sim. quando você é Crianças criança, são você tem. sensitivos, né? Exatamente, você sente mais coisas, você vê mais coisas, entendeu? Não, Inclusive, você deve ter lembranças de mais coisas. Com o tempo, essas coisas vão desaparecendo, porque a gente vai ficando mais consciente daquilo, entendeu? De não, tudo mas que a gente vive. mas assim, eu tava falando no sentido de que, como eu falei, a gente faz parte desse mundo. Então, assim, nós somos micropartículas de Deus, então Deus está dentro de nós. Independente da religião que você seja, se você é bom, se você é ruim, mano, você faz parte do universo. Até porque, pra mim, o universo existe uma dualidade. A dualidade é o quê? O equilíbrio. O equilíbrio, bem, mal. Até porque se existe só coisas boas, não dá. Se existe só coisas ruins, também não dá. Então, existe um equilíbrio. Mas eu acredito que assim, a partir do momento que você nasceu, você é um ser humano, você é um ser vivo, você é uma planta, ou você é um ser humano, Deus está dentro de você, por mais que você não siga ele, mas ele tá ali, ele tá ali. Só basta você se conectar, mas que ele tá ali, ele tá, entendeu? Então, assim, eu acredito que Deus esteja ali a todo momento. Mas agora eu perdi o rumo do que eu ia falar. Vamos usar isso aqui como forma de finalizar também, senão a gente vai ficar até meia-noite. Porque, como eu disse, né, mano, tem muito assunto, entendeu? Você acha que. Qual é a próxima vez que a gente pode marcar pra esse papo, convidado, esse Ramon, esse que vai chamar? Você acha que ele vem? Vem, vem sim. Então, aí a gente precisava de Mano, um host. ó, isso aqui já vai dar um conteúdo da peça, hein? Irmão, já Posso pensei em vários finalizar tipos, aqui? pode. Então, Vamos muito fechar. obrigado, rapaziada. Sou eu, Arley, meu amigo Lincoln. Estamos finalizando aqui. Sei disso, né? O primeiro episódio, a gente debateu aqui sobre religião, enfim, esse vídeo provavelmente vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pro TikTok. Enfim, foi um prazer, né? Esse primeiro vídeo nosso, que venham mais, seja o primeiro de muitos. Esse projeto novo aí, assim, como eu disse, né? Esse projeto inovador que a gente tá fazendo de podcast, né? Espero que dê certo. E vai dar certo, né? E é É isso. isso aí. Na pauta podcast, e a próxima pauta fica por conta de vocês. Firmeza? Valeu, muito obrigado. Estamos finalizando por aqui. Tamo junto. E é isso. Até a próxima. Valeu.